Muito boa noite. Vamos dar início, então, à nossa palestra doutrinária tradicional da terça-feira. O tema hoje será Diálogo com a Descrença e terá por objeto uma conversa hipotética com alguém que não acredita em Deus, não acredita em um mundo espiritual, não acredita em nada que possa transcender o corpo físico. Antes de mais nada, vamos fazer uma prece ligeira, prece breve, que a oração curta é que entra no céu. Então, espiritualidade superior, bons amigos do plano espiritual, por favor, nos ajudem, nos auxiliem, nos guiem nesse momento, tanto nós estamos fazendo a palestra, quanto vocês estão recebendo essa mensagem, e sejamos todos abençoados, estejamos em sintonia para poder melhor receber esses benesses dessa sintonia mental com coisas positivas, com coisas que nos engrandecem e que nos elevam. Que assim seja. Então, dando início à nossa conversa, é bastante comum que, em algumas situações, a gente venha conversar com ateus ou com agnósticos. O ateu, ele nega a existência de uma divindade. Ele tem uma postura não teísta, não deísta. E, nessa condição, ele fica, muitas vezes, mais agressivos, ficam dizendo que seria um absurdo acreditar em um Deus, em um mundo onde prepondera tanta maldade. Já o agnóstico é aquele que fica em cima do muro. Não acredito, mas se me provarem, tá? Então eu realmente posso passar a ter uma crença. Não que eu vá me tornar fiel, não que eu vá pagar dízimo, não que eu vá de uma hora para outra começar a frequentar um culto religioso, mas eu vou me tornar, digamos assim, mais credo. Então são as duas posturas que nós temos, né? O do ateu e do agnóstico. Imaginem que nós sejamos instados a conversar com um ateu. E o ateu diga que não acredita em Deus por causa da questão do mal. E ele talvez traga um argumento, que é um argumento muito utilizado pelo movimento ateísta, existe até um movimento ateísta, existe até marketing ateísta, né? Hoje em dia existem situações em que caminhões ou ônibus parecem com dizeres, principalmente nas cidades da Europa. Deus provavelmente não existe. Então, não se preocupe com isso e seja feliz. Já vi cartazes nesse sentido. Então, vejam que hoje até o ateísmo tem marketing. Mas é um fenômeno natural. O ser humano procura convencer os outros das suas próprias crenças. E nós devemos estar, espíritas, devemos estar preparados para conversar sobre o tema. Então, um ateu com alguma cultura talvez traga o argumento do mal, que é um argumento muito antigo, que é um argumento que, inclusive, é pré-cristão, que foi utilizado por filósofos gregos justamente para tentar justificar a ausência da sua crença em deuses. Porque você sabe, no panteão grego existiam vários deuses e deusas, uma religião politeísta. E isso, de certa maneira, foi reciclado. Tem os livros aí do Arquins, né, que trazem esses argumentos reciclados, mas basicamente é o seguinte: dizem que se nós acreditamos em Deus, acreditamos num Deus que é onipotente, tudo pode, onisciente, tudo sabe, e benevolente, procura agir e age efetivamente, sempre procurando o máximo do bem comum, procurando o bem supremo, procurando a caridade, o amor, etc, etc. Muito bem. Então, eles dizem o seguinte: no momento em que existe mal no mundo,
e isso todo mundo concorda, que existe sofrimento, que existe um egoísmo extremo, que existe ganância, que existe todos os 7 pecados capitais e muitos outros que não foram arrolados aí nesse grupo de 7. Então, isso ninguém discute, realmente existe. Então, eles dizem, ora, se existe tanta malignidade no mundo, a ponto de se permitir que uma pessoa, que uma criança, seja enviada para um campo de concentração, como se fez há aproximadamente 75, 80 anos na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, de duas, uma. Ou Deus não sabe que isso acontecia, o que vai contra a sua onisciência, ou sabendo, ele não pôde fazer nada, o que vai contra a ideia da onipotência, um Deus que tudo pode. Há uma terceira possibilidade. Pode ser que ele soubesse, pode ser que ele tivesse condições de fazer alguma coisa e não fez porque não teve vontade, porque não quis, que lavou as mãos, que nem Pôncio Pilatos. Então, não é um Deus benevolente, porque um Deus benevolente não deixa suas criaturas sofrer em vão. Então, esse argumento ele é bastante forte se ele observado assim a queima-roupa. Mas muito já foi conversado sobre essa questão. Um dos primeiros a trazer uma resposta satisfatória em relação a esse tema foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, então, que viveu mais ou menos em 350, 380 depois de Cristo, que foi um grande pensador paleocristão e que deu uma explicação satisfatória. Ele falou o seguinte: é que o homem tem o livre-arbítrio. Ele não é uma espécie de um marionete, né, que a divindade pode mover ao seu bel prazer, ao movimento dos seus dedos, faça isso, faça aquilo. À medida que nós crescemos intelectualmente, à medida que o princípio inteligente, ou a mônada, para alguns, se individualiza, lembre-se, o espírito desperta no mineral, o espírito repousa no mineral, desperta no vegetal, se agita no animal, raciocina no homem como a evangelização, como a angelitude. Daí aquela expressão bonita do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Muito bem. Então, no momento em que o princípio inteligente está individualizado na fase nominal, o estágio que nós nos encontramos agora, humanidade encarnada, humanidade desencarnada, nós desenvolvemos o livre-arbítrio, que é a possibilidade de ponderar e de escolher. E essa possibilidade abre escopo, abre brecha para que atos lesivos ao nosso semelhante e a nós próprios sejam cometidos. Então, é melhor, de acordo com Kant, que retoma essas ideias, que sejamos seres propensos ao erro do que espécies de marionetes angelicais, seres não dotados de vontade própria, espécies de zumbis teleguiados por alguma inteligência superior, ainda que bondosa. Porque nós precisamos aprender os nossos próprios erros. Aí, o ateu pode alegar, mas os teus próprios erros podem acarretar um grande sofrimento aos demais. O erro de Hitler causou o sofrimento de milhões. O erro de Stalin causou o sofrimento de outros milhões. E assim sucessivamente. Essa resposta aí se enquadra dentro do conceito da filosofia reencarnacionista. Porque não se tem apenas essa existência para decidir o tudo ou nada, para que possamos
trazer para nós um destino eterno, seja queimando no fogo dos infernos, um fogo que nunca se acalma, que nunca se atenua, de acordo com aquelas imagens antigas, tá? Um fogo que nunca para de queimar, como se dizia na Idade Média, ou ir para um estado de contemplação, tá? Uma espécie de um paraíso, ficando olhando para Deus, para toda a eternidade. Então, essa concepção bastante antiga, digamos assim, ela não mais resiste às percepções que nós temos hoje da divindade e da própria condição humana. Porque à medida que nós vamos evoluindo, também a nossa ideia de Deus vai evoluindo. Então, aquela ideia de um Deus feito à imagem de um homem velho, de um homem com as com as barbas brancas, um olhar severo, né? Como está pintado no teto da Capela Sistina, é uma visão medieval que já está ultrapassada. Assim como aquela concepção daquele Deus vingativo, daquele Deus que exigia a todo momento que ele fosse festejado, que ele fosse adorado, que ele fossem feitos sacrifícios em seu nome, está no Velho Testamento, também já está superado. Pelo menos para nós, que temos, digamos, uma boa formação, que estamos imbuídos desse pensamento mais progressista, esse pensamento espírita kardecista, esse credo que nós abraçamos. Então, essa ideia antiga de que só existe uma vida e que esta vida irá determinar o teu destino para toda a eternidade, o que tu fizer de bom ou de mal, está superado. Porque é óbvio que nós não podemos comparar a circunstância de alguém que nasce numa favela no Rio de Janeiro, tomado por milícias, ou tomado por traficantes, e que tem a sua vida condicionada por todos esses estamentos sociais. Não podemos comparar as condições de vida de alguém que não estudou, que não teve uma atenção básica de saúde, que não teve um bom exemplo familiar, com alguém que tenha nascido berço de ouro, no Leblon, com pais, um curso superior, uma boa formação econômica, com avós que pudessem também dar algum respaldo, tiveram acesso a melhores colégios, viajaram. As condições são diametricalmente opostas. Seria muito injusto existir apenas uma encarnação. Existem várias oportunidades reencarnatórias, cada uma com as suas circunstâncias, cada uma com as suas peculiaridades. E, naturalmente, não é, o mal que foi cometido por um Hitler, por um Stalin, e que atingiu milhões na Europa durante os anos 30 e 40, esse mal sofrido, de certa maneira, pode ter sido uma expiação, pode ter sido uma provação, pode ter sido uma circunstância muito específica, às vezes um resgate que estava pendente de 500, 600, 700 anos, que é justamente na reencarnação vivida na Polônia em 41, 42, né, é que foi finalmente resgatado. Porque, vejam, a caridade divina é quase infinita. Deus nos dá inúmeras possibilidades de resgatar os nossos débitos através da moeda do amor. A melhor maneira de pagar nossas dívidas é através da moeda do amor, da caridade, do bem-querer, da concordância, da pacificação de espírito. Tudo isso também limpa o karma, digamos assim, o karma negativo. No entanto, se nós cometemos um grande erro, um grande equívoco no passado, ainda que seja um passado remoto, e se esse desequilíbrio kármico permanece e não é purgado, porque nós não utilizamos nosso livre-arbítrio
para resgatá-lo através da moeda do amor, da caridade, da concordância, etc, etc, etc. Chega um momento em que a fatura vence. E quando a fatura vence, aí não tem mais como fazer a moratória, postergar, entrar numa espécie de um refis e deixar em parcelas para mais algumas vidas. Não, tem que ser quitável. Então, é quitável. Aí o ateu pode trazer um argumento interessante. Mas isso não tem sentido nenhum, porque aí sempre vai ter que ter um grande monstro, um grande pecador, um Nero, um Hitler, um Stalin, um Gengis Khan, um Átila, né? Flagelo dos deuses, onde ele andava e não nascia mais grama, para que se possa, então, resgatar o carro. E isso nunca vai terminar, vai virar um moto contínuo. Não é bem assim. Por quê? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Num planeta de provas e expiações, existem emanações telúricas, existem cataclismos, existem grandes tragédias provocadas pelos elementos. Vejam, com esse tsunami que houve na Tailândia e naquela região da Indonésia, em 2003, 2004, em pouco mais que 12 horas, 400 mil pessoas morreram. Algumas experimentaram grande sofrimento, ficaram soterradas, né? Ou foram levadas pelas ondas, sendo despedaçados. Sofrimento atroz. Então, não é preciso que alguém acenda uma fogueira na Inquisição ou que alguém ordene um pogrom ou construa um campo de concentração onde as pessoas irão fazer trabalhos forçados até serem levados a uma câmara de gás, como já aconteceu. Às vezes, quando é necessário que efetivamente a lei do karma opere, a lei da causa e efeito, a lei da ação e ação, seja qual for o nome que vocês derem, isso pode ser feito através das próprias emanações telúricas do planeta. Então, não se pode dizer que sempre o homem será o lobo do homem e que, portanto, o agente kármico determinante para que o resgate se dê também vai se endividar e também vai ter que precisar depurar aquela situação, etc, etc. Porque muitas vezes isso acontece por uma doença, por um grande cataclismo, como foi o tsunami de 2003, 2004. Então, há uma tendência ditada pela lei do progresso que esses resgates vão cada vez diminuir mais. Por quê? Porque a humanidade, por incrível que pareça, está num processo de melhoria, está num processo de aprimoramento moral. Não parece, porque existe sempre a tendência de nós procurarmos dar mais publicidade e mais repercussão ao que acontece de ruim. A bondade não dá manchete. Que aconteceram tais e tais e tais coisas boas no dia de hoje, não dá tanta publicidade e não dá tanto efeito quanto as coisas ruins que aconteceram hoje e que irão para as páginas do jornal ou para os sites de notícias da internet. Vejam a crônica policial, por exemplo. Assim como há aquela crônica de todos aqueles crimes mal feitos, também há um número muito maior de atos de bondade, caridade, etc., etc., onde não há tanto interesse assim em fazer divulgação. Alguns sites até colocam notícia boa, botam lá uma notícia, 5% da sua página, justamente para quebrar, digamos, essa regra. Mas o ser humano gosta, não é? Procura o escândalo. É a página pornográfica, é a página policial, é o não sei o quê, é a notícia do roubo, é a blá 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 de fofoca, né, de algum ator ou atriz da televisão. Agora tem essas personal, como é que é? Digital influencer, né?
pessoas aí que não fazem nada, só procuram influenciar as outras na internet, redes sociais. Dá para entender muito bem qual o intuito disso. Mas então as pessoas se divertem mais com frivolidades, porque nós somos ainda muito evoluídos. Então nós procuramos, às vezes, aquilo que não nos acrescenta, que não nos acresce. É isso, de certa maneira, que vende, que atrai a atenção, e aquilo que é disseminado. Então, não se percebe que está havendo um progresso, que cada vez mais os resgates estão diminuindo, porque o endividamento kármico médio da humanidade também está diminuindo, à medida em que nós melhoramos, à medida em que nessa encarnação nós não estamos cometendo grandes erros, como já cometemos no passado, e, portanto, não estamos maculando nosso karma futuro. Então, isso é uma coisa positiva. É claro que, como o planeta Terra, você sabe, aquele livro do Divaldo, Transição Planetária, está bem colocado, como o planeta Terra está para ser promovido, irá passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, está havendo uma oportunidade, uma das derradeiras oportunidades, para que os espíritos ligados à nossa psicosfera possam ter a sua experiência terrena e assim se habilitar para permanecer na Terra quando houver efetivamente essa mutação, essa transformação do ambiente psíquico do planeta. Então, é um momento em que várias ordens de espíritos, alguns que estão no umbral há muito tempo, estão tendo a chance de reencarnar, e há, então, essa instabilidade, há essa agitação, há essa turbulência que estamos vivendo agora em 2020. Mas o bem, de certa maneira, está aumentando em linhas gerais. E tal constatação vem ao encontro da lei do progresso. Não se esqueçam que há apenas 140 anos, seres humanos poderiam ser considerados como propriedade. Então, você comprava um ser humano, você alugava um escravo, seria escravo de ganho. Está no livro do Laurentino Gomes, Escravidão, um livro que eu recomendo, essa questão toda de como existia um comércio de seres humanos. Então, se negava a humanidade mais simples a uma pessoa em função da cor da sua pele. Absurdo. Vejam que há apenas 50 anos, estamos falando em 69, 70, 71, existiam vários estados do país mais desenvolvido, entre aspas, do mundo, onde as leis eram muito segregacionistas. Então, uma pessoa de tez negra entrava no ônibus, tinha que se sentar em assentos reservados, não podia sentar na frente. Se um menino quisesse beber um bebedouro de meninos brancos, era convidado a dirigir a outro. É a ideia dos iguais, mas separados. Que história é essa? Que situação é essa que nega a nossa humanidade? Isso nos anos 60. Tem um filme chamado Mississippi em Chamas, que narra bem essa questão. Com a luta pelos direitos civis, Martin Luther King e outros, não é? Essa situação modificou-se, mas ainda está longe de ser ideal, haja vista todas essas situações de protestos raciais e o movimento I Can't Breathe, né, que está lá nos Estados Unidos. Tá? Eu não posso respirar. Vocês viram, todo mundo viu o policial colocando o joelho em cima do pescoço daquele cidadão que veio a falecer, é um absurdo. Então, nós temos muito o que melhorar ainda, mas muito já foi feito. O simples fato dessas leis segregacionistas dos Estados Unidos terem sido extirpadas, revogadas, retiradas do mundo jurídico, havendo uma igualdade, ao menos uma igualdade formal, de qualquer cidadão naquele país, já demonstra, não é,
de que as coisas estão avançando. Então, há 150 anos no Brasil, tu podia simplesmente vender um ser humano, alugar um ser humano para outro, ganhar dinheiro com isso. Há pouco mais de 50 anos, nos Estados Unidos, existiam leis que determinavam que um cidadão, em função da cor da sua pele, tinha que se sentar atrás do ônibus em vez de sentar na frente, ele que tivesse lugar vago. Foi Rosa Parks, botem na internet depois, a primeira mulher a se recusar a ceder lugar a um cidadão branco, dizendo, não, cheguei antes, vou ficar sentado aqui. E foi processado e acabou ganhando. E isso que foi uma das molas propulsoras da modificação dessas leis racistas que vigoravam nos Estados do Sul. Então, vejam, não é, que esse sentimento de melhoria constante da humanidade, não obstante a turbulência que a gente enfrenta aqui e ali, irá redundar, né, num mundo melhor, numa situação de coletividade mais altruísta, mais solidária, etc, etc, etc. Mas aí nós estamos dando uma explicação reencarnacionista para muitas questões. O ateu diz, o que justifica uma criança com 2, 3 anos de idade ter um câncer, vinha padecer dores muito grandes e vinha a óbito, provocando uma sensação de extrema tristeza nos seus pais? É um resgate kármico, muitas vezes, dos pais. A criança, às vezes, não é? Uma reencarnação passada, acabou, por uma situação ou outra, abreviando a sua existência terrena. Na sua programação kármica estava previsto que viveria 70 anos. Em função de algumas escolhas mal feitas, viveu 65, 64. Então, vem, digamos assim, para cumprir, né, esse lapso temporal que faltou. E os pais a recebem, né, para dar guarita, então, a esse lapso que estava na sua programação kármica, e o seu desencarne precoce é uma provação gigantesca, é uma expiação, a maior parte das vezes. É muito difícil a gente diferenciar o que é expiação e o que é aprovação. Nós não estamos em condições de fazer esse julgamento. A gente vê, às vezes, uma pessoa muito doente, outra, espiando. Não sei, não sei. Às vezes, não é? Alguém muito evoluído escolhe deliberadamente nessa existência padecer de uma doença grave com uma aprovação ou para, às vezes, uma lição para as pessoas que a circundam. A melhor maneira de ensinar, às vezes, no seu ponto de vista, pode ser esse. Então, a gente não pode ter uma postura em relação às pessoas e ao sofrimento que a gente vê à nossa volta, uma postura de julgamento. Ah, mas se está sofrendo assim, alguma coisa fez. A gente não sabe. Nós temos que ter uma posição de humildade em relação às coisas desse mundo. Porque há muito, mas muito, do que nós não sabemos. E à medida em que o nosso conhecimento aumenta, também aumenta o ponto de contato com o desconhecido. Imaginem uma bola de ping-pong, pequenininha assim. Seria o conhecimento de alguém. O seu contato, então, com o desconhecido é apenas isso aqui. Agora, imagine alguém que tenha estudado muito, que tenha passado toda a vida estudando. O seu conhecimento é uma bola de basquete. No entanto, o seu contato com o desconhecido tem um diâmetro muito maior. Então, o raio desse círculo, o diâmetro, tá? 2 vezes o raio dessa circunferência é muito maior, o que denota que o contato que ele tem com o desconhecido, com aquilo que ele não sabe, com aquilo que ele apenas pondera, também é muito maior. E aí é que se diz que o verdadeiro sábio não é aquele que dá a resposta, mas aquele que faz a pergunta certa. Existe sempre mais para saber. As fronteiras do desconhecido estão sempre se ampliando, se tornam cada vez mais amplas, o que denota que nós temos que ter uma postura humilde em relação
aos nossos semelhantes em relação àquilo que nós imaginamos ser a nossa ciência e a nossa filosofia. Não é à toa que Shakespeare dizia: há muitas coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não alcança. E uma questão que o ateu sempre fala, quando indaga da reencarnação, é a questão do aumento da população. Puxa, mas se lá no ano 1000 existia 500 milhões de pessoas no mundo, em 1800 existia 1,5 bilhão, em 1950 existia 3 bilhões, e agora em 2020 nós temos quase 7 bilhões. Da onde é que vêm esses espíritos? Já que vocês que são espiritualistas, espíritas, acreditam que há alguma coisa a mais do que o organismo físico, como é que vocês explicam, então, a origem desses espíritos? Bom, a nossa psicosfera, de acordo com informações que foram trazidas pelo próprio Chico Xavier, oscila entre 18 e 20 bilhões de espíritos que estão ligados, digamos assim, ao planeta Terra. Portanto, há um intercâmbio muito grande de espíritos e reencarnações, desencarnações. Existe ainda um potencial bastante grande. Se nós tivéssemos um planeta mais organizado e não houvesse toda essa destruição ecológica, nós poderíamos tranquilamente alimentar e manter uma humanidade encarnada de 10 bilhões de pessoas. Se não houvesse tanta desigualdade e houvesse um consumo sustentável e um desenvolvimento sustentável também. Então, é possível que o planeta cresça até mais em população, desde que as trocas econômicas sejam realizadas de uma maneira diferente, desde que a consciência ecológica também aumente. Aí sim, nós poderemos pensar em propiciar mais experiências reencarnatórias nesse momento de transição pela qual estamos passando. Além do mais, se sabe que a atividade criadora da consciência cósmica suprema, de Deus, é constante. Então, existem sempre espíritos que estão obtendo aí a sua individualização e que se candidatam a um corpo humano para continuar sua evolução, depois de ter passado por fases intermediárias, cuja exata natureza nós ainda desconhecemos. Não existe por que acreditar que um espírito que tenha, digamos assim, tenha encarnado pela primeira vez na Terra, de repente, uma tribo aborígene, uma dessas tribos que até hoje, 2020, ainda existem nos confins da Amazônia, tribos que nunca foram contatadas, não há por que imaginar que aquele espírito da vida passada, né, teria animado ainda o corpo, tá, de um animal. Claro que não. Não se pode fazer uma evolução per salto, assim, né, diretamente, né, habitando um mamífero superior, uma criatura mais inteligente, mas ainda não totalmente individualizado, e depois a sua a próxima reencarnação é como aborígene na Austrália ou aqui na Floresta Brasileira. Não, não tem sentido isso. Existem outras gradações, tá, por onde se passa, em outros planos, em outras esferas materiais, né, cuja natureza exata nós não conhecemos ainda, e que fazem, digamos assim, esse meio de campo entre a última reencarnação num mamífero superior e a primeira reencarnação já na fase luminal. Então, isso não se dá de um momento para outro. Não pode acontecer essa evolução per salto. E tem todas aquelas questões atinentes aos elementais, cujo inteiro teor refoge um pouco ao objeto da nossa conversa de hoje. Então, existem também várias questões trazidas aí sobre a crítica que é feita
uma diz respeito à própria questão dos animais mesmo. Né? O ateu costuma dizer, mas o reencarnacionista acredita que se tiver tido uma vida muito equivocada, poderá reencarnar num chacal, ou numa borboleta, ou num inseto na vida seguinte. Isso é uma maior bobagem que existe, né, gente? Essa concepção é uma concepção que era ensinada em algumas regiões do Oriente, mas como uma espécie de admoestação geral para que as pessoas procurassem agir de uma maneira mais benéfica, de uma maneira menos egoísta, de uma maneira mais inteligente e mais solidária em relação à sua comunidade. Da mesma forma como há 200 anos atrás, na região ibérica, se procurava admoestar os crentes numa igreja, num culto, dizendo: se você não se cuidar, você irá queimar por toda a eternidade no fogo do inferno, que é um fogo que nunca se extingue, é um fogo inexpugnável, um sofrimento atroz, caldeirões de óleo fervente, diabos com tridente te empurrando cada vez que tu quer sair daquele caldeirão, uma dor que nunca termina, uma coisa atroz. Evitem isso. Então, da mesma maneira como se procurava incutir nas pessoas o medo e a culpa, nas regiões cristãs tradicionais, há 200, 300 anos atrás, também no Oriente se procurava diversificar o manancial de sanções e fazer com que as pessoas agissem de uma determinada maneira, ameaçando-as com a reencarnação num ser abjeto, numa cobra, num lagarto, num inseto, etc, etc. Mas, na verdade, era um meio de controle social, era uma maneira de procurar controlar a massa. Te comporta bem, senão tu vai queimar no fogo dos infernos. Te comporta bem, senão na próxima reencarnação tu vai voltar um lagarto, vai voltar uma cobra. Então, não tem sentido. Aqueles que realmente eram iniciados sabem do princípio da não retroação. E uma vez que nós estejamos no processo evolutivo humano, pode haver estagnação, mas não há retrocesso. Nós não voltamos a uma forma anterior. Mesmo porque, como eu expliquei antes, nós demoramos milhões de anos para chegar até a fase final. Então, não iríamos regredir uma reencarnação só para a fase animal. Nosso princípio inteligente já está individualizado, já temos livre-arbítrio, já desenvolvemos uma série de capacidades que não vão ser extintas de uma hora para outra em função de um mau passo ou de má decisões. Certo, gente? Teria muito mais a falar ainda nesse hipotético diálogo com o descrente, nesse hipotético diálogo com o ateu, mas já atingimos o nosso tempo. Poderá haver, então, um diálogo com a descrença número 2, para a gente poder continuar conversando sobre essa hipotética troca de ideias com alguém que tem uma posição tão arraigada, contrária à ideia da permanência do espírito, da essência de Deus, etc, etc. Mas, por hora, ficamos por aqui. Vou fazer a nossa prece de encerramento. Espiritualidade superior, bons amigos do plano espiritual, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelo auxílio, muito obrigado pela inspiração. Algumas vezes as palavras me foram praticamente sopradas pela inteligência que me auxilia nesse momento. E espero que vocês estejam sendo abençoados nas suas residências. Espero que todos nós tenhamos saúde e que possamos superar a situação de adversidade, de saúde coletiva, de dificuldade econômica geral, em função do efeito econômico da pandemia, o mais rápido possível,
e que a Terra possa se reequilibrar, propiciando um ambiente mais tranquilo para todos nós. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo.